Muito bem, pessoal, estamos aqui no canal da Suno Research para a gente bater um papo hoje, sabe o quê? Renda fixa, isso mesmo, renda fixa. Mas por que Baroni falando de renda fixa? É porque eu trago aqui o Vinícius Romano, que é o especialista de renda fixa da Suno. Seja bem-vindo. Obrigado, fala pessoal, prazer estar aqui com vocês no canal. E você sabe por que é importante falar sobre renda fixa? Porque a renda fixa, primeiro, é um gosto popular, né? O brasileiro adora a renda fixa, ela tem a sua importância numa carteira diversificada. Então, por mais que eu fale sobre fundos imobiliários, nós sabemos que é importante ter uma reserva de emergência, é importante ter uma reserva de oportunidades também, aplicada em renda fixa, mas vamos dar dois passos para trás. Vinícius, o que caracteriza, como que eu posso saber que aquele ativo é de fato um ativo de renda fixa? Bom, renda fixa é aquele ativo que você consegue prever o prazo que você vai receber o seu dinheiro de volta e a forma de remuneração. Então, a renda fixa tem três tipos, né? Os pós-fixados, os pré-fixados e os híbridos, né? Que são aqueles indexados à inflação. Então, é exatamente isso, né, Vinícius, que a gente vai até falar mais adiante aqui com vocês. Mas é importante vocês saberem os tipos, porque na hora que vocês forem compará-los com fundos imobiliários, ou até mesmo fazer uma análise de oportunidade, a gente vai entender melhor qual cada um deles deve ser encaixado aqui na análise contra um fundo imobiliário. Mas, seguindo em frente, se eu tenho, então, uma reserva de emergência, aquele dinheiro que a gente pode precisar a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, em qualquer dia da semana, ali aplicado numa renda fixa, eu acredito que de alta liquidez é a melhor oportunidade, né? Com certeza, tem que ser alta liquidez, né? E preferencialmente também o pós-fixado, né? Que não tem muitas oscilações no dia a dia. E mais do que isso, né, Vinícius? Tem que tomar um cuidado também de você ter um ativo que tem uma boa rentabilidade, mas eu acho que o mais importante não é tanto rentabilidade numa reserva de emergência, o mais importante é você ter liquidez, porque se quiser combinar liquidez e rentabilidade, você pode se envolver em alguma coisa que não seja legal. Exatamente. Então, são aqueles três pilares, né? A segurança, a liquidez e a rentabilidade. Então, você abrindo mão da rentabilidade, você tem a segurança e a liquidez, né? No caso dos títulos indicados pela Suno até para reserva de emergência e oportunidade, você consegue unir esses dois pilares. Maravilha. Você está inscrito no Legado do Investidor? Se sim, eu tenho um aviso importante para você. Acabamos de liberar o cronograma oficial do evento. Nele está descrito em detalhes quando serão as aulas e o que você vai aprender em cada uma delas. Então, dito isso, agora vamos entrar no que seria então o tal CDI, essa taxa que é muito correlacionada aí com a referência que a gente ouve aí da taxa Selic, né? O que isso impacta de fato no dia a dia do investidor que quer ter uma carteira de fundos imobiliários, mas também quer ter uma reserva, quer ter outros tipos de aplicações, uma carteira diversificada? Por que a Selic ela é tão monitorada pelo investidor, pelo mercado, e ficam sempre insistindo em fazer essa comparação? Por que a Selic muda o preço das coisas? A Selic é a base de tudo, né? Então, como você mesmo falou, é a taxa básica de juros do nosso país. E ela vai interferir ali no preço não só dos ativos financeiros, mas também até no custo do seu empréstimo que você vai pegar eventualmente, e num financiamento. Então ela interfere em toda a economia, mas no caso dos fundos imobiliários é um pouquinho diferente, né? Não é diretamente a Selic que você precisa comparar, né, Baroni? Exatamente, né? Os fundos imobiliários eles são ativos que têm uma correlação muito forte com a inflação. Então a gente, como você mesmo pontuou, são vários tipos de renda fixa, né? A pós-fixada, a pré e aquela híbrida que normalmente tem inflação. As pessoas insistem muito em olhar para a pós-fixada, mas o correto seria olhar para a indexada à inflação. A gente vai inclusive falar com vocês mais sobre isso. Para concluir, eu quero que você me diga o seguinte: a expectativa de juros do Brasil, ela tem mudado, né? A inflação está mexendo um pouquinho. Até onde você acha que a gente pode chegar com a Selic em 2021? Olha, com a reunião de junho, a gente deve ter um aumento de 0,75% na taxa Selic, né? Que foi o aumento que o Banco Central mencionou na última reunião em março, que inclusive você fez uma live sobre isso, né? Relacionando inclusive com os fundos imobiliários. E se comentava em um ponto neutro para a Selic no final do ano, que ficava ali em torno de 5,5%, 6%, mas por conta da inflação acelerando, como você comentou, pode ser que a gente tenha uma Selic um pouco mais para cima,
né? A taxa de juro neutra hoje no Brasil é em torno de 7%, que é aquela que nem estimula de mais, nem de menos a economia, então ela fica teoricamente parada. E tudo vai depender desse comunicado, né? Do tom que o Banco Central vai adotar. Mas provavelmente a gente deve ter uma taxa ali em torno de 6%, 7%, que está até de certa forma precificada já, né? Na nossa curva de juros futuras, né? É isso aí, exatamente. E Vinícius, você tocou num ponto importante, né? A taxa de juros neutra é aquela que anula, ela não é nem expansionista e nem contracionista, né? Outro ponto que você coloca, o juro real, às vezes as pessoas não fazem essa conta, né? Então, com Selic a 2, a inflação vai 4, como teve, você tinha um juro real negativo de 2 pontos, né? Até pouco mais, pouco menos, mas em grandes números eu estou falando aqui. Então, mesmo que a Selic, me corrija se eu estiver errado, mesmo que a Selic volte para 7, vamos lá, 6, 6,5, mas a inflação fique 4, 4,5, nós estamos falando ainda de um juro real de 2%, o que é bem comportado e ótimo para o país, né? Devido ao histórico, né? Devido ao histórico, né? Sim, é um nível bem baixo de juro real, né? Inclusive por isso que a gente fala para comparar os títulos, né, os fundos imobiliários com os títulos indexados à inflação. Né? Então o nível de juro real ainda é baixo no Brasil. Como você mesmo mencionou, essa taxa subindo um pouquinho parece mais uma normalização, né, do que qualquer outra coisa, né? A pandemia distorceu muito essa taxa, né? O Banco Central ficou no dilema entre estimular a economia porque estava tudo fechado e manter a taxa de juros em um nível que não acelere a inflação. Então, acho que esse nível que a gente deve voltar até o fim do ano vai normalizar aí a taxa Selic, mas mesmo assim manter um juro real ainda baixo, né? Os fundos imobiliários ainda existem com a taxa Selic um pouco mais alta, né? Na verdade, o fundo imobiliário, há pouco tempo atrás, ele existiu com Selic a 14,25. Por falar nisso, a gente já está encerrando esse vídeo. Vinícius Romano, especialista de renda fixa. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Quanto que o juro vai acabar em 2021? Olha, se fosse para falar um valor aí, eu chutaria 7%. 7%. Então, vamos ver se o Vinícius vai acertar ou não? Vamos competir com o Vinícius? No comentário aqui embaixo, você vai colocar quanto que a Selic vai encerrar esse ano, tá bom? E todo mundo que acertar pode vir aqui na Suno e tirar uma foto com o Vinícius Romano, tá bom? Então deixe seu comentário, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, assinar o canal e marcar aquela sinetinha, tá bom? E ó, Vinícius Romano, especialista de renda fixa da Suno. Valeu, pessoal!